Querido Deus, maravilhoso Senhor, graças eu te dou, meu Deus, pela oportunidade de estar aqui junto com os irmãos, mais esta noite. Obrigada. E em nome de Jesus, ó Pai, eu peço que o Teu Espírito Santo esteja dirigindo esse culto e recebendo, porque é para Ti, Jesus, para mais ninguém. Senhor, fica conosco, nos ensina a Tua palavra, abre o nosso entendimento, para que possamos compreender e colocar em prática a Tua palavra na nossa vida. Pois não adianta apenas conhecermos, que temos que praticar. Pai bendito, em nome de Jesus, eu peço a Tua direção, eu peço que o Senhor me use conforme for da Tua santa vontade, que eu desapareça, mas o Senhor apareça. Querido Salvador, fica conosco. Espírito Santo, fala. Em nome de Jesus, que assim seja. Amém. Glória a Deus. Muito bem, vamos ler novamente Isaías 38, que foi a mensagem de 2 terças passadas já. E hoje então é a última, desse texto aqui que nós lemos. Então é Isaías capítulo 38, versículo 1. Glória a Deus. Louvado seja o Senhor. Amém? Vamos ler então apenas para lembrarmos do assunto, e daí entramos no assunto de hoje. Naqueles dias Ezequias adoeceu de uma enfermidade mortal. Veio ter com ele o profeta Isaías, filho de Amós, e lhe disse: assim diz o Senhor, põe em ordem a tua casa, porque morrerás e não viverás. Amém? Fala, Espírito Santo, conosco, que assim seja. Pode se assentar, meus amados. Glória a Deus. Já fiz lambuzo de água aqui. Muito bem. Irmãos, lembrando então as outras 2 mensagens passadas, que nós falamos a primeira vez foi sobre que o rei Ezequias então tinha recebido essa ordem de Deus para pôr em ordem a sua casa, porque ele ia morrer. E ele não obedeceu. Ele recebeu a cura, ele ganhou mais 15 anos de vida, mas ele não colocou em ordem a sua casa porque ele pensou só em si mesmo e não pensou nos seus descendentes que viriam depois dele. E ele então falou, no versículo 8 do capítulo 39, ele disse assim: boa é a palavra do Senhor que disseste, pois pensava, haverá paz e segurança em meus dias. Então ele se preocupou apenas com a vida dele, apenas com ele. Se tivesse paz enquanto ele estivesse vivo, para ele estava tudo bem. Então ele não se preocupou com a futura geração. Na última terça-feira, então, daí nós falamos do outro erro dele, que foi sobre ele mostrar tudo que ele tinha no seu reino para os representantes do rei da Babilônia. Ele mostrou tudo que tinha então, tirando a glória de Deus e pegando a glória para ele, como se ele dissesse: tudo fui eu que conquistei. Na realidade, quem deu foi Deus. E ele perdeu então a oportunidade de testemunhar do poder de Deus que tinha curado ele. Então ele perdeu essa oportunidade e ele agiu errado quando ele mostrou tudo o que tinha no seu reino, na sua casa, toda a riqueza. E aí nós falamos do cuidado que nós temos que ter, na nossa casa, não deixar qualquer pessoa entrar e ver o que possuímos. E hoje então,
vamos repetir o mesmo texto, só que de uma outra visão, porque esse texto nos dá base para outra interpretação. Quando diz aqui, põe em ordem a tua casa, porque morrerás e não viverás, então aqui está se referindo também à casa moradia, né, a casa física, e a casa coração. Então nós vamos observar duas coisas hoje nessa palavra. A casa física, onde moramos, e também o coração, que é a nossa casa, que é a nossa alma. Então veja só, quando Deus diz, põe em ordem a tua casa, porque morrerás e não viverás, nós temos que prestar atenção nesse versículo, porque não foi só para Ezequias, mas é para nós hoje também. E Ezequias tinha sido um bom rei, como eu falei nas outras mensagens, ele tinha sido um bom líder, né? Ele temia a Deus. Só que como todo ser humano, ele cometeu erros. Mas, então, pelos erros dele, nós temos que observar e não praticar os mesmos, né? Porque o sábio aprende vendo os erros dos outros. O tolo aprende caindo, quando aprende, né? E o sábio, quando vê o tolo cair, ele aprende. E não repete o mesmo erro. Então, por isso, nós temos que observar o que aconteceu com Ezequias, e que ele não colocou em ordem a sua casa aqui no sentido de geração. Mas nós podemos observar hoje, então, como casa moradia, no sentido de, como está a tua casa? A tua casa mesmo, onde você mora. Não estou aqui para dar, como eu falei na última terça-feira, né, que eu não estou aqui para dar aula de limpeza, de faxina, nada disso. Mas que a palavra do Senhor nos orienta a ter uma casa em ordem. Uma casa limpa, organizada. É claro que nem todos os dias você pode estar lá esfregando, limpando, arrumando. Tem dia que a tua casa vai estar bagunçada, tem dia que não deu tempo, né? Isso é comum. Mas quando a pessoa vive nisso sempre, 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 com a casa bagunçada, com a casa em desordem, entra aqui também nessa palavra. Põe em ordem a tua casa. Por quê? Porque é pelo exemplo que você vai ganhar os teus filhos. Então tem pessoas, né, tem pais, mães, que reclamam que o filho não é capaz de lavar um copo depois que usa. Por quê? Porque cresceu assim. Então não teve o ensinamento de organização. E quando nós observamos essa parte, nós temos que entender uma coisa. Deus não é Deus de desordem, nem de confusão. Então Deus tem prazer que a nossa casa, onde moramos, esteja organizada, esteja limpa. Tem moças hoje em dia que querem muito casar, mas não sabem limpar uma panela. É verdade ou não é? É, né? É verdade. Então nós temos que observar se a nossa casa está sendo colocada em ordem. Por quem? Por nós. Como está sendo a tua casa? Está em ordem? Vou repetir. Tem dia que não está. Tem dia que não dá tempo mesmo, né? Mas é aquela desordem natural. É aquela desordem que não deu tempo de você varrer, que não deu tempo de você lavar a louça, sei lá, cobre lá com pano de prato. Mas quem vive constantemente nisso, não pense que Deus se agrada, porque Deus não é Deus de desordem, nem Deus de confusão. Então nós temos que manter o nosso ambiente, a nossa moradia, limpa, organizada. Isso também é colocar em ordem a nossa casa, porque um dia morreremos. E aí como é que vai ficar os nossos descendentes, os nossos filhos, os nossos netos? Vão lembrar de uma mãe, de um pai porco relaxado, uma mãe porca relaxada? Ou vão dizer assim, eu aprendi com meu pai, eu aprendi com a minha mãe.
Muitos homens acham que apenas as mulheres têm a responsabilidade da limpeza da casa, e não é verdade. Como é que você tem agido, você homem, na tua casa? Quantos pés você tem? 2? Ou 4, 6, que quando você chega na porta você vai deixando o sapato, chinelo, tênis, tudo ali? Ah, pastora, isso não é para mim. Claro que é. Põe em ordem a tua casa. Qual é o exemplo que você está dando para os teus filhos? Depois não adianta reclamar que o teu filho não é organizado. Como é que é o teu armário? Teu guarda-roupas? Tem dia, como eu falo sempre, que você está com pressa, vai pegar uma roupa que está mais atrás, vem tudo que está na frente, você só joga porque está com pressa. Mas quando voltar, arruma. Não deixa daquele tipo. Né? Então isso tudo, irmãos, quem sabe você está falando, ah, pastora, isso aí não tem nada a ver com a palavra de Deus. Tem sim, é vida cristã. É vida cristã, o bom exemplo. O bom exemplo. Para os homens também, não somente para os homens, né, é claro, mas já que os homens acham que a casa é responsabilidade apenas da mulher, então como está o teu carro? Está limpo? Isso eu cobro muito. Né? Cobro bastante do pastor. Como está o teu carro? Tem rato, sapo, cobra? Ou você pode entrar e se assentar tranquilamente? É bom exemplo, irmãos. É ser cristão. Então é pôr em ordem a sua casa. Pôr em ordem. Quando a tua casa está em ordem, você naturalmente está em ordem também. Por quê? Porque está tudo organizado, porque está tudo limpo, porque está tudo arrumadinho. Eu tive uma professora que ela dizia sempre assim: meu guarda-roupas está sempre bem arrumado, tanto que se faltar luz e eu precisar pegar uma roupa, eu acho onde está. E eu aprendi isso com ela faz tempo. Como está o teu guarda-roupa? Está virado? Ou está bem arrumadinho? Dizendo de novo, tem dias que pode. Está virado, mas não é o normal teu. Não é o teu normal deixar desse tipo. Pode acontecer, mas não é o teu costume. Então como está? Põe em ordem a tua casa, porque morrerás e não viverás. Agora tem um detalhe aqui que eu quero te falar. Quando a nossa casa vive em desordem, vive com sujeira, vive com teia de aranha, vamos exagerar um pouquinho aqui com morcego e tudo mais. Sabia que quem se alegra com isso é Satanás? Não é Deus? Já falei, Deus é Deus de ordem. E aqui eu quero que você abra comigo agora. Gui, arruma para mim, fazendo favor, Marcos capítulo 5, do versículo 1 ao 14, nós vamos ler. Para nós observarmos aqui. Se você acha que isso que eu estou falando é bobagem, agora você vai entender que não é. Olha só, vamos ler lá. Chegaram então ao outro lado do mar, a terra dos Gerazenos. E logo que Jesus saíra do barco, lhe veio ao encontro dos sepulcros um homem com espírito imundo, o qual tinha a sua morada nos sepulcros e nem ainda com cadeias podia alguém prendê-lo. Porque tendo sido muitas vezes preso com grilhões e cadeias, as cadeias foram por ele feitas em pedaços, e os grilhões em migalhas, e ninguém o podia domar. E sempre de dia e de noite andava pelos sepulcros e pelos montes, gritando e ferindo-se com pedras. Vendo, pois, de longe a Jesus, correu e adorou. E clamando com grande voz, disse: que tenho eu contigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo?
conjuro-te por Deus que não me atormentes. Pois Jesus lhe dizia: sai desse homem, espírito imundo. E perguntou-lhe: qual é o teu nome? Respondeu-lhe ele: Legião é o meu nome, porque somos muitos. E rogava-lhe muito que não os enviasse para fora da região. Ora, andava ali pastando no monte uma grande manada de porcos. Rogaram-lhe, pois, os demônios, dizendo: manda-nos para aqueles porcos, para que entremos neles. E ele lhe o permitiu. Saindo então os espíritos imundos entraram nos porcos e precipitou-se a manada, que era de uns 2.000, pelo despenhadeiro no mar, onde todos se afogaram. Nisso fugiram aqueles que os apacentavam e o anunciaram na cidade e nos campos, e muitos foram ver o que era aquilo que tinha acontecido. Chegando-se a Jesus, viram o endemoniado que tivera a legião sentado, vestido e em perfeito juízo, e temeram. Até aqui. Veja só, irmãos, o que eu quero te ensinar com isso aqui? Todo demônio gosta de sujeira. Todo demônio gosta de lugar imundo. Nós vimos aqui que o endemoniado morava entre os sepulcros. Sepulcro é lugar sujo, imundo. Não somente por ser, a morada ali das pessoas que já morreram, mas pelo fato de que dentro dos túmulos estão sujeiras, ossos, podridão, vermes. Então esse endemoniado morava, ele gostava de ficar no sepulcro, nos sepulcros, ou seja, no cemitério. E o cemitério não é referência alguma de limpeza, por mais organizado que seja. Irmãos, nós sabemos que hoje tem as pessoas que cuidam, zelam pelos túmulos, mas não é um lugar aonde você vai para ver um ambiente bonito, limpo e organizado. Então, sepulcro, cemitério, é lugar onde a pessoa não se sente bem. E geralmente tem sepulcros muito sujos. Então os demônios, que estavam nesse homem, eles fizeram um pedido para Jesus, para que eles pudessem entrar nos porcos, já que Jesus estava ali, expulsando eles. Eles disseram: então nos deixe ir para os porcos. Você algum dia já fez essa relação aí de demônio gostar de sujeira e pedir para ir para os porcos? Porco, nós sabemos que pela lei mosaica, ao imundo. E o porco, ele gosta de lama, de sujeira, de lugar onde ele possa se revolver ali na lama, na sujeira, no cisco. E os demônios pediram isso então para Jesus: deixe que nós entremos nos porcos. Jesus permitiu. Então, olha só, demônio gosta de sujeira. Satanás gosta de sujeira. Satanás gosta de ambientes que não estejam em ordem. Estão entendendo, irmãos, o que eu estou falando? Amém? Quem sabe você diga: pastor, o jeito que eu cuido da minha casa só diz respeito a mim. É verdade, eu não estou aqui dizendo que a tua casa está desorganizada. Eu estou te ensinando que Satanás gosta de desordem. Que Satanás gosta de sujeira. Ele gosta de sujeira. Os demônios gostam de lugares sujos. Então, por isso, eu não estou falando, irmãos, que onde é tudo um luxo, porque nós sabemos que tem casas luxuosas, que tem palácios, que tem lugares riquíssimos. Eu não estou dizendo que Satanás não age lá. Ele age sim também.
Mas o que eu estou te dizendo é, ele prefere lugares imundos, lugares sujos. E por isso, então, o nosso dever de cuidar bem da nossa moradia. Mas veja só, Gui, coloca aí agora Lucas capítulo 11, versículo 24 e ao 26. Lucas 11, 24 ao 26. Diz assim: ora, havendo o espírito imundo saído do homem, anda por lugares áridos, buscando repouso. E não o encontrando, diz: voltarei para minha casa de onde saí. E chegando, acha-a varrida e adornada. Então vai e leva consigo outros 7 espíritos piores do que ele. E entrando, habitam ali. E o último estado desse homem vem a ser pior do que o primeiro. Amém? Olha só, aqui é mais um versículo que nós entendemos como Satanás gosta de sujeira. Como que os demônios preferem lugares sujos. Por quê? Aqui no texto, Jesus estava explicando o seguinte. Que quando uma pessoa fica liberta, né, se ela está possuída por demônios, e a oração é feita no nome do Senhor Jesus, o demônio sai, a pessoa fica com a casa, agora coração, limpo. Como nós lemos ali, varrida e adornada, quer dizer limpa, arrumadinho esse coração. Arrumadinho, limpinho. Mas se a pessoa não convida o Espírito Santo para ocupar esse coração, para ocupar essa casa, passa algum tempo, a Bíblia não nos diz o tempo exato, mas aquele demônio que saiu dali, porque ele andou por lugares áridos, ele andou por lugares procurando aonde ficar, e não encontrou, então ele diz: eu vou voltar lá para minha casa que eu estava antes. E quando ele volta, então ele encontra aquela casa vazia, está limpa, mas está vazia. E o que ele faz daí? Ele chama mais 7 demônios. E esses 7 entram junto com ele, então, no coração dessa pessoa. Então não é mais um demônio, serão 8. 8 demônios agindo naquele coração, naquela casa que foi varrida, que foi adornada, quer dizer, foi enfeitada, foi limpa por Jesus. Mas, como a pessoa não ocupou o coração com a presença de Jesus, com a presença do Espírito Santo, quando os demônios voltam, eles têm liberdade para entrar naquele coração. Por isso, meus irmãos, que muitas vezes nós vemos pessoas na igreja que sempre estão com problema espiritual. Sempre, sempre, sempre. É liberta num culto, no outro culto cai de novo. Por quê? Porque não ocupou o coração dela com a presença de Jesus e aqueles voltaram. E agora olhe só, como é pior essa pessoa receber uma oração de libertação e não ocupar o coração com Jesus do que antes de ela ter recebido a oração. Ah, pastora, mas ela ficou liberta. Ela ficou liberta. Só que, como ela não convidou o Espírito Santo para morar no seu coração, cada vez vai aumentando mais o número de demônios naquela vida, naquele coração. Porque ele sai, mas quando ele volta, ele traz mais. E cada vez que ele sai, ele traz mais. E geralmente é pior do que os que eram antes. Ficou entendido isso, irmãos? Então essa casa se torna novamente suja. Vai se tornar uma casa suja, novamente. E mais suja agora do que era quando tinha só um demônio. Então essa é a importância da limpeza. Tanto na nossa casa moradia, quanto na nossa casa coração.
Nós temos que ter um coração puro. Nós já vamos fazer a leitura aqui de alguns versículos que falam de limpeza da alma. Então, olha só, meus irmãos. Hoje eu não sei se você já viu, tem no YouTube, eu já assisti alguns capítulos esses vídeos que passam principalmente dos Estados Unidos. Tem aqui do Brasil também, mas dos Estados Unidos tem mais. Quando eles contam a história de acumuladores. Quem é que já assistiu aqueles programas dos acumuladores? Nunca assistiram? Já assistiu, Cid? As pessoas vão acumulando coisa dentro de casa que não tem mais lugar para ela caminhar. Procure no YouTube, é interessante você verificar isso. As pessoas juntam tanta coisa dentro de casa, elas acumulam tanta coisa, que elas não conseguem mais caminhar dentro de casa. Tem gente que não tem mais nem a cama para dormir, porque a cama está coberta de coisas. E ali é tudo quanto é coisa. É papel velho, é caixa, é vidro, é de tudo que se possa imaginar. Que eles encontram na rua ou que alguns compram. Eles compram para ter, porque dizem assim, um dia eu vou usar isso. Irmãos, eu assisti uma vez que a mulher, ela guardava a sua própria urina e as suas próprias fezes dentro de vidros. Então nós podemos observar por isso que é o agir de demônios na vida dessas pessoas. É o agir de demônios. Ali tem rato, tem cocô de rato, tem cocô de gato, tem cocô de cachorro, tudo ali dentro. Junto com todas aquelas coisas que elas vão comprando ou pegando no lixo, ou vão ganhando e vão guardando. Eles enchem as casas, casa cheia mesmo, de não ter um lugar na casa vazio. E aquelas pilhas de coisa vai até o teto. Se chamam os acumuladores. Você pode pôr lá no YouTube, vídeo sobre os acumuladores. Você vai encontrar. E essas coisas, então, nos mostram como que o inimigo age na vida das pessoas. Ah, pastora, mas pode ser que tenha alguma coisa que a pessoa realmente vai usar um dia. Tudo bem, mas não do jeito que é feito. Guardar coisa quebrada, guardar coisa estragada, guardar coisa suja. O que eu quero dizer com isso? Põe em ordem a tua casa, é nesse sentido também. Tem pessoa que se quebra uma caneca, a asa da caneca ela vai colar, porque ainda dá de usar a caneca. Jogue fora. Deus tem mais para te dar. Amém? Jogue fora. Não quero que você entenda errado essa mensagem. Mas o pôr em ordem a nossa casa, irmãos, tá junto. A casa moradia e a casa coração. Tem psicólogos que dizem o seguinte: conforme está o teu guarda-roupa, está o teu coração. Isso são psicólogos que dizem, a ciência que diz isso. Se o teu armário é uma bagunça, se a tua casa é uma bagunça, o teu coração é uma bagunça. Então, como está o teu coração? Como está a tua casa física? E como está o teu coração? Não guarde coisas velhas, irmãos. A não ser, é claro, que seja uma peça que você tenha um carinho, porque você ganhou de alguém. Não estou me referindo a isso. Mas estou me referindo a: usei bastante, não vou guardar, vou jogar fora. Não serve mais para mim. E se não serve para você, não serve para ninguém. Então não repasse para frente, jogue no lixo. Entendido isso, irmãos? Amém? Olha só. Limpe. Você já percebeu que filmes de terror sempre aparece aquela casa escura, suja, cheia de teia de aranha? Já percebeu?
Espero que você não assista filme de terror, não estou aqui orientando para você assistir filme de terror, mas a gente sabe disso. É aquela casa cheia de teia de aranha, aquela casa onde sai voando um morceguinho por lá. É possessão demoníaca. Então faça o seguinte, põe em ordem a tua casa, porque morrerás e não viverás. Como eu falo sempre, só não vai morrer quem estiver vivo no momento do arrebatamento. Aí não vai passar pela morte. Mas se não for assim, todos vamos morrer. Então organiza a tua casa. Organizando a tua casa, você vai estar organizando o teu coração. E o Senhor não é Deus de confusão. Vamos ler aqui para eu não ficar só falando, né? Eu tenho que te mostrar. Abra a tua Bíblia aí. O Gui pode pôr ali para nós, 2 Coríntios 7:1. Segunda Coríntios 7:1. Ora, amados, visto que temos tais promessas, purifiquemo-nos de toda a imundícia da carne e do espírito, aperfeiçoando a santidade no temor de Deus. Quando diz aqui purifiquemo-nos, está abordando tudo isso. Não adianta você viver na igreja e a tua casa ser uma desordem. Não adianta você viver na igreja e o teu palavreado ser horrível. Não adianta você viver na igreja e dentro de casa você ser uma praga. Não adianta você viver na igreja e não dar bom testemunho lá fora. Então eu pergunto para você e para mim também, como tem sido a nossa vida? Como está a nossa casa? Você gosta de guardar coisas velhas? A gente guarda, mesmo que não queira. Às vezes a gente guarda. Tem o quartinho da bagunça, né? Geralmente toda casa tem o quartinho da bagunça. É ou não é? E ali, se você não sabe o que você vai fazer com aquele objeto, com aquilo que está ali, você diz, boto lá, outra hora eu resolvo. E quando você vê aquele quartinho da bagunça, está realmente uma bagunça. Temos que perder esse costume, irmãos. Temos que perder esse costume. Eu falo temos porque eu também me incluo nisso. A gente faz assim. Mas tem diferença de você viver nisso e de você fazer de vez em quando, até decidir o que vai fazer com aquilo. Mas tem gente que tem dó. Está lá com uma cadeira quebrada. Dá para consertar? Conserta. Mas não deixa quebrada. Conserta. Não dá para consertar, acabou a vida útil daquele objeto. Joga no lixo. Queima. Então isso também é pôr em ordem a nossa casa. Porque um dia vamos morrer. E daí aqueles que ficarem vão ter tanto trabalho, né? Nós vamos deixar tanto trabalho para os outros limpar. Daí nós vamos estar fazendo igual Ezequias. Se eu tiver paz, tudo bem, os outros que se virem. Isso não é ser cristão. Então nós temos que ter organização. Temos que ter organização. Marcos 7, do 20 ao 23, Gui. Fica mais fácil, né? Colocando ali do que até eu encontrar aqui. Porque hoje nós não podemos nos demorar, né, irmãos? Porque agora, às 9 horas, a igreja tem que estar fechada. Então, vou falar rapidamente e assim vai mais rápido. Quer que eu te pedi aí, Gui? Marcos 7, né? Do 20 ao 23. 20. E prosseguiu. O que sai do homem, isso é que o contamina. Pois é do interior do coração dos homens que procedem os maus pensamentos, as prostituições, os furtos, os homicídios, os adultérios, a cobiça, as maldades, o dolo, a libertinagem, a inveja, a blasfêmia, a soberba, a insensatez.
Todas estas más coisas procedem de dentro e contaminam o homem. Então veja só, não é só ao nosso redor, mas é também dentro de nós. Como está o teu coração? Como está a tua casa, coração? O que você tem dentro da casa? Semana que vem, se Deus me permitir, eu vou estar pregando sobre 2 Reis 4, que diz assim, o que tens em casa? O que tens em casa? Te convido, para vir escutar essa mensagem. Por que eu estou falando isso, irmãos? O Senhor Jesus está voltando. Não temos mais tempo. Nós temos que arrumar a nossa casa. Tanto a nossa casa física, como principalmente a nossa casa coração. Então, olha só. O que tem dentro do coração da pessoa? Pode ir para o 21, Gui? Prostituições, maus pensamentos, furtos, homicídios, adultério, cobiça, maldade, dolo, libertinagem, inveja, blasfêmia, soberba e insensatez. Todas essas coisas sujam a nossa casa, coração. E a nossa casa, coração, estando suja, nós estamos dando lugar para os demônios agirem. Quem sabe se diga, não, pastor, eu já aceitei Jesus. Tá, aceitar Jesus é uma coisa. Viver com Jesus é outra. Viver do jeito que Jesus manda é outra. Olha só, maldade, dolo, inveja, tudo isso, Aqui tem mais uma série de coisas que roubam aí. Paulo também fala, a respeito de gritarias, mágoa, amargura. Tudo isso, irmãos, suja o nosso coração. Quando eu digo gritarias, eu não estou dizendo para você não falar alto. Tem gente que automaticamente é o costume falar alto. Não é isso que eu estou falando. Eu mesmo, por exemplo, quando eu quero que o pastor me escute em alguma coisa, eu tenho que falar mais alto, porque ele mesmo diz que ele é meio surdo. Então eu tenho que falar mais alto. Que não é meu costume, daí eu tenho que falar, Mas, tudo isso suja o nosso coração. Então o que tem dentro do teu coração? Como está a tua casa, coração? O Senhor Jesus está voltando. Nós temos que ter um coração puro, nós temos que pôr em ordem a nossa casa. Olha só, aqui nós podemos até, não estou mudando a palavra de Deus não, tá? Só estou substituindo uma palavra, quando eu digo assim, põe em ordem a tua casa. No lugar de porque morrerás e não viverás, porque eu acredito que muitos de nós aqui não vamos morrer antes do arrebatamento, vamos estar vivos. Então nós podemos dizer, põe em ordem a tua casa, para você ser arrebatado. Quem é que quer estar vivo aí no momento do arrebatamento? Eu também. Eu também quero. Eu sempre imaginei que eu iria estar viva no dia do arrebatamento. Se não estiver, pastorada, já estou com Jesus na glória, tudo bem. Volto na ressurreição. Mas nós estamos nos últimos dias. Então nós temos que pôr em ordem a nossa casa, irmãos, porque senão nós não vamos ser arrebatados. Mas eu aceitei Jesus, então eu vou ser arrebatado? Não, aceitar Jesus é uma coisa, viver para Jesus é outra. Saber que Jesus está voltando é uma coisa, estar preparado para a volta dele é outra. Então nós temos que ter a nossa casa em ordem. Ah, pastora, mas se meu guarda-roupa está desarrumado, então eu vou perder o arrebatamento por isso? Não estou falando isso. Estou falando que quando você coloca o teu coração em ordem, tudo ao teu redor vai ficar em ordem. Então você aprende a ser assim. Você aprende isso. Você aprende a ter as coisas organizadas perto de você. Por quê? Porque Deus não é Deus de confusão. E se nós somos cristãos, e se nós somos de Deus, nós temos que ser parecidos com Ele. Ficou entendido, irmãos, essa palavra? Amém? Então, quem sabe alguém pode dizer, isso aí não é... Não, é vida cristã. É vida cristã. Nós precisamos ter uma vida cristã. E quando eu digo para você, não guarde as coisas velhas, quebradas,
No nosso coração é assim, não guarde rancor, não guarde mágoa, saiba perdoar. Quando você guarda rancor de alguém, quando você é uma pessoa amargurada, é a mesma coisa que você preparar um copo de veneno para dar para a pessoa que te ofendeu, mas quem vai tomar o veneno é você. Porque a amargura, a dor no coração por alguma coisa que te fizeram, faz mal para você. O veneno vai fazer mal para você, não para aquela pessoa que muitas vezes te ofendeu e nem percebeu que te ofendeu. Entendido isso, irmãos? Então, se você tem amargura no teu coração, você está enchendo de coisa velha. Você está enchendo de coisa quebrada. Jogue fora. Não presta mais. Não presta para ninguém. Se nem para mim, nem para ninguém. Então, vai para o lixo. Não guarde no teu coração coisa suja. Não deixe que o teu coração fique cheio de teia de aranha. O que significa isso? Guardando coisas velhas, não fazendo limpeza seguido, vai acabar dando teia de aranha, vai acabar dando teia de aranha, vai acabar dando cheiro ruim. Então a limpeza da tua casa vai se refletir no teu coração e o teu coração vai se refletir na limpeza da tua casa. É claro que, mais uma vez eu volto a falar, nem todo dia você pode estar lá esfregando. Mas no geral tem que estar organizado. Então não guarde no teu coração coisas velhas. Aprenda a perdoar. Não guarde rancor. As pessoas que guardam rancor, elas sofrem. Sabe por quê? A pessoa que você não perdoa, ela anda com você 24 horas por dia. A pessoa que você não conseguiu perdoar, ela dorme com você. Ela viaja com você. Ela vai trabalhar com você. Ela acorda com você. Ela faz a refeição com você. Por quê? Porque você não consegue esquecer. Então está ali, direto, toda hora, todo instante. Quando você perdoa, você se liberta daquilo. Esquece. Então, se você tem alguém que você ainda não perdoou, você está guardando coisa velha no coração. Você está sendo acumulador. Vamos dizer que é acumulador espiritual. Está acumulando dor, está acumulando rancor, está acumulando mágoa, está acumulando ódio, está acumulando vingança. É acumulador. Então, muitas vezes também tem esse caso. Muitas vezes a casa está linda, maravilhosa, mas o coração está sujo. Então, limpe teu coração. Jesus está voltando, meus amados. Eu falo isso todas as vezes que eu tenho oportunidade de falar para vocês. As coisas estão acontecendo tão rapidamente, tão rápido, que não tem outra explicação. Vocês estão vendo como cada dia aparece uma notícia ruim? Cada dia, todo dia. Tem uma notícia nova e essa notícia não é boa. Eu nem vou entrar em detalhes aqui agora, mas eu tenho um monte de coisa para falar, vou falar no estudo bíblico. Mas nós podemos observar que o mundo está se organizando para receber o anticristo. O mundo está clamando pelo anticristo. E nós temos que clamar pelo Espírito Santo. Então, pôr em ordem a nossa casa engloba tudo isso. Tua casa moradia e tua casa coração. Se Jesus voltasse agora, nesse exato momento, como está a tua casa coração? Está limpa? Ou você desocupou, limpou, varreu, lavou, mas depois não pediu para o Espírito Santo morar e voltaram todas aquelas sujeiras quando os demônios voltaram? Tem pessoa, meus amados, que não manifesta demônio. Tem gente que não manifesta. Mas o coração está cheio de demônios, por quê? Porque as atitudes não condiz com a palavra de Deus.
é a atitude da pessoa. Então para nós estarmos preparados para o arrebatamento, limpe teu coração, limpe a tua casa espiritual. Tem muitos mais versículos aqui, mas Salmo 51:10, Salmo 51:2, 1 João 1:9, que fala do perdão, Tiago 4:8, Isaías 1:16 e muitos outros que eu nem marquei aqui. Para quê? Porque Deus nos orienta que nós temos que saber perdoar. Se você não perdoar, essa pessoa não vai se afastar de você. Vai estar agarradinho em você, dormindo, se acordando, comendo, tomando banho, tudo junto com você. Porque você não tira ela do teu coração, não liberta. Então liberte o teu coração das coisas sujas. Seja generoso com as pessoas. Dê aquilo que você não está mais usando. Está bom, em bom estado? E eu não estou mais usando, então eu vou dar. Tem alguém que precisa. Mas só se estiver em bom estado. Se já estiver quebrado, estragado, vá para o lixo. Amém, irmãos? Então tudo isso engloba uma vida cristã. Tudo isso um dia, nós querendo ou não, nós vamos prestar contas para Jesus. No tribunal de Cristo, depois do arrebatamento. Primeira coisa que vai acontecer depois do arrebatamento é o tribunal de Cristo, onde nós vamos estar recebendo as nossas recompensas. Tem gente que não vai ter recompensa nenhuma, está salvo, mas não tem recompensa, não tem prêmio. Aí tem uns que dizem, mas o importante é estar salvo. Não, vai passar vergonha no céu. Porque os outros vão receber recompensa pelas coisas que fizeram e a pessoa não. Então tudo que você fizer, faça para a glória de Deus e procure estar de acordo com a palavra do Senhor, limpando o teu coração. Amém? Olha só, com esse texto aqui então do Ezequias, aprendemos, tem muito mais coisa, tá, irmãos? Mas eu achei assim que essas 3 mensagens seriam necessárias. Então a primeira mensagem foi que ele quis paz para ele nos dias dele e não pensou nos filhos, nos netos, nos descendentes. E nós temos que orar pelos nossos descendentes, mesmo que ainda não tenham nascido. A segunda mensagem que nós aproveitamos desse texto é: não mostre as tuas coisas, a tua casa, não receba qualquer um na tua casa e comece a mostrar tudo. Essa mensagem vai depois para o canal da banda, você pode assistir se você não estava aqui no culto, mas preste atenção. E a última mensagem então foi essa de hoje, né, sobre esse texto, que é: põe em ordem também a tua casa física e o teu coração. Amém? Se Deus me permitir, então, como eu falei, semana que vem eu vou estar falando ainda sobre casa, mas num outro sentido. O que tens em casa? Amém? Você foi abençoado com essa palavra? Então limpe o teu coração. Limpe a tua casa.